Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Boa noite, queridos amigos do Caibá, como que vocês estão, né? Tô sumida, faz tempo que a gente não se vê. E eu já dei um spoilerzinho, né, da noite de hoje, que a gente vai falar sobre Deus, capítulo 1 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá bom? Vamos começar fazendo a nossa oração. Separe o copinho d'água, né? Deixa aí do lado. Ele vai ser fluidificado durante todo o nosso estudo e a nossa oração, né? Boa noite, querido amigo. Ele diz que a imagem e o áudio estão ótimos, né? Então agradeço o feedback. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar com Deus.
e oremos assim: Deus, Pai de amor e bondade, te agradecemos imensamente pela vida, pelas oportunidades, pelos momentos bons e também pelos momentos ruins. Te agradecemos todas as coisas boas que descortinam o nosso caminho, mas te agradecemos por cada pedra, cada obstáculo, por cada dificuldade a qual temos que passar e enfrentar, porque sabemos que é assim que podemos lapidar o nosso espírito, é assim que nós vamos galgar para um progresso, para uma evolução espiritual, uma evolução moral, uma evolução individual, assim também como universal. Então te agradecemos, Deus, e te louvamos, porque para ti toda a honra e toda a glória. Assim seja. Boa noite, Sueli, né? Que bom, né, ter vocês aqui também. É ótimo. Então vamos lá, como eu já dei um spoilerzinho, nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Que foi escrevido na primavera de 1857. Né? Ele, logo no comecinho, ele diz assim pra gente, que o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, né, após um dia de intensa atividade relacionada à publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, abre seu caderno de memórias e faz a seguinte anotação: hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças a enorme benefício que espalhará. E nós, né, que sabemos e conhecemos o Livro dos Espíritos, sabemos o quanto, né, ele nos dá realmente um benefício para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Boa noite, Sueli, boa noite, Serli, né? Já dei boa noite a Mauro, sejam todos muito bem-vindos, né? Podem fazer os comentários que eu leio para todos ouvirem, tá bom? Bom, então no capítulo 1, ele fala exatamente disso, que não está andando aqui. Ele fala assim: porás no cabeçalho do livro um ramo de parreira, que te desenhamos porque ele é emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nele se encontram reunidos, né? Então ele diz que o corpo é o ramo, né? O espírito é a seiva, né, que alimenta, e a alma, né, ou o espírito ligado à matéria, né, ele é... Espera aí que meu tablet resolveu dar problema aqui. Ele é o bago, né? Ele é o fruto que nos alimenta. Então, o homem, né? Ele tem o seu espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, a gente precisa ter sempre isso na nossa vida. É através do trabalho que nosso espírito adquire mais conhecimentos. Então, é muito importante a gente entender, né? Então, esse primeiro capítulo, ele fala exatamente de quê? De Deus. Ele fala de Deus no infinito. Ele fala das provas da existência de Deus. Fala dos atributos da divindade e fala de panteísmo. Nós vamos falar de cada um deles, né? Nós sabemos que Deus é infinito, né? No capítulo 1, item 1, a pergunta é o seguinte: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, é inteligência suprema e causa primária, causa primeira de todas as coisas. E a pergunta 2, ele continua: que se deve entender por infinito?
E ele responde: o que não tem começo e não tem fim é o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Aí a terceira pergunta ele fala: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E ele responde: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tornar o atributo a uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que também não se conhece, né, mais do que a primeira. Então, ele deixa bem claro, né, definir Deus como infinito é uma pobreza de linguagem de nós humanos, porque nós não conseguimos definir Deus, né? É difícil definir Deus com palavras. A gente sente Deus, é muito fácil a gente sentir, né? Porque a gente sente ele, a gente já nasce com essa sementinha dentro da gente, né? Que vai nos dar essa intuição de que existe um ser maior, um ser que criou a tudo, a todos nós, né? E que está acima de tudo. Ele não foi criado, ele existe, não é isso? Mas ele cria, através dele vem todas as outras coisas. E aí a gente pode ir, mas como que a gente pode provar a existência de Deus? Né? Então, para se crer em Deus, basta que a gente lance o olhar sobre as obras, não é isso? Sobre todas as coisas da criação, do universo. Né? O universo existe. Então, é uma causa. Algo criou o universo. Algo criou tudo que está à nossa volta. Algo nos criou. E esse algo é Deus, né? Então, duvidar da existência de Deus é negar todo efeito que tem, né, uma causa para avançar, né? Que nada pode existir, né? Que não existe coisa alguma. E a gente sabe que as coisas existem. É tão lógico para mim, né? Que para quem não acredita em Deus, eu fico imaginando o que pensa na cabeça dele, como que as coisas surgiram, como que as coisas aconteceram, o que é que acontece depois, né? Lógico que na cabeça deles eles têm lá, né, as teorias deles, mas para mim é muito lógico a existência de Deus. Então no item 4 ele pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta é: no axioma que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa, né? Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e a vossa razão te responderá. Ou seja, tudo que o homem não criou, quem criou? Deus criou. Então, axioma, eu fui lá no dicionário buscar o que era axioma, né? É uma evidência, um princípio, uma afirmação que não precisa de comprovação, porque é óbvia numa discussão. Então, a gente fala isso no axioma, né? Quer dizer, numa evidência, né? Numa afirmação, nós podemos dizer, através até da própria ciência, o que o homem não fez é porque é criação de Deus, inclusive o homem, né? E aí a pergunta 5 ele faz assim: que conclusão pode ser tirada do sentimento intuitivo que todos os homens carregam dentro de si da existência de Deus? Eu falei disso agorinha. Nós temos essa intuição dentro de nós. Ele pergunta: que conclusão a gente pode tirar isso? Desse sentimento que a gente tem, dessa intuição, né, de que existe Deus. E a resposta é de que Deus existe. Pois de onde viria esse sentimento, se não se baseasse em nada? Isso ainda é consequência do princípio. Isso é consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ou seja, não existe efeito sem causa. Não tem como, né? Se existe uma causa, né? Essa causa
é Deus. Deus criou tudo, né? Deus nos criou, Deus nos ama, né? Então, Ele é a causa principal de tudo. O sentimento íntimo que temos dentro de nós da existência de Deus não é o resultado da educação e o produto das ideias adquiridas? Olha, essa é a pergunta 6. O sentimento íntimo que nós temos dentro da gente, da existência de Deus, não é o resultado da educação, quer dizer, não foi pela educação, porque nos educaram assim, nos ensinaram assim, não é produto de ideias adquiridas, né? Outras pessoas colocaram essas ideias, né, na nossa cabeça. E aí, como que seria, né? E a resposta é, se fosse assim, por que os selvagens têm esse sentimento, né? Porque os primeiros homens, os primeiros seres, né, seres humanos que existiram, que não tinha nenhuma comunicação antes, eles já tinham esse sentimento, eles não podiam entender. Então eles adoravam, né, ao Deus Sol, ao Deus, aquilo que ele não podia explicar, chamavam de Deus. Mas eles já tinham dentro dele essa sementinha, que a gente diz que é uma sementinha latente, ela está dormindo, né, e ela acorda uma hora. Esse sentimento já nasce com cada um de nós, né? Então, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas o produto de um ensinamento, ele não seria universal, né? Ele só existiria, né, como nas noções de ciência, entre aqueles que pudessem ter recebido esse ensinamento. Então, só quem recebeu um ensinamento de que Deus existe é que saberia que Deus existe. E tem pessoas, isso já foi provado, de civilizações que ficam no meio, né, do nada, não tem ninguém ensinando nada, e eles sabem, né, que Deus existe. Eles têm esse sentimento dentro deles. E aí a pergunta 7 faz o seguinte: a causa primeira da formação das coisas poderia ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Então, a causa de que tudo começou pode ser encontrado nas propriedades da matéria? E aí, os espíritos respondem o seguinte para Kardec: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? E aí? Para uma propriedade existir, também tem que ter uma causa. Sempre vai haver uma causa primeira, né? Então, atribuir a primeira formação das coisas às propriedades da matéria seria tomar por efeito a causa, porque essas propriedades não são elas próprias um efeito que deve-se ter uma causa, né? Então, a gente tem, né, sempre essa noção de que existe uma causa primeira. E aí ele continua na pergunta 8, ele faz assim: o que devemos pensar da opinião que atribui a primeira formação a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso, buf, explodiu e surgiu tudo? E eles respondem: outro absurdo, que o homem sensato pode considerar o acaso um ser inteligente, né? Então, o que é o acaso? Nada. O universo, a Terra, a gente pode explicar que surgiu com a explosão de meteoros, né? Surgiu lá, o pessoal fala do Bang Bang, tá tudo certo. Mas para tudo isso acontecer, para essa centelhazinha que existe, que faz explodir, existir, existe uma causa primeira. A harmonia que regula as fontes do universo revela exatamente as combinações, as visões determinadas, e por isso mesmo revela o poder inteligente. É isso aí. Então, atribuir a primeira formação ao acaso seria um verdadeiro absurdo, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos de inteligência. O acaso, gente, é o acaso. E tudo que a gente vê, né, não só nesse planeta, mas no nosso universo, é causa de uma inteligência, tudo preparado. Imagina só nós, seres humanos, o nosso organismo, né, o aparelho circulatório, respiratório, os neurônios,
Gente, uma coisa é conectada à outra. Se uma está com problema, vai né, causando efeito na outra. Para uma estar bem, a outra também tem que estar. Olha que coisa inteligente, que coisa complexa. Isso não pode ser obra do acaso, né? Então, atribuir a primeira formação ao acaso seria um absurdo, né? Porque o acaso, a gente já falou, ele é cego e não pode ser a causa dos efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso, não é mesmo? E aí ele vem na pergunta 9 e faz assim: onde vemos na causa primeira uma inteligência suprema, superior a todas as inteligências? E ele responde assim: tem um provérbio que diz assim: pela obra se conhece o trabalhador. Pois bem, olha para a obra e procura o trabalhador, né? É o orgulho que gera a incredulidade. O orgulho não quer nada além de si mesmo. Por isso é chamado de homem de espírito forte. Pobre ser a quem um sopro de Deus pode derrubar. Gente, olha o universo, como eu acabei de falar, né? Tem algo mais inteligente, mais produtivo, né? Olha que trabalho lindo que é a formação do universo, tudo encadeado, tudo ligado em elos. Isso mostra, né, que existe uma causa primeira. Então, o poder de uma inteligência, ele é julgado exatamente por suas obras. Nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. Não é verdade? A causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade, a nós humanos. Então, qualquer que sejam as maravilhas que a inteligência humana pode, né, realizar, possa fazer, possa criar, uma inteligência em si tem também uma causa, não é isso? Então, quanto maior ela realiza, mais deve ser maior a causa primeira. E essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe tenha dado. Então, independente, né, de que você tenha uma religião, que você acredita em Deus, toda pessoa que tem um raciocínio, que possa observar e olhar todo esse trabalho, consegue entender que existe uma causa primeira. Ele pode dar um nome de um ser superior, né, uma força, né, superior, uma força. Cada um fala como quer, mas nós, né, conhecemos essa força como Deus, né? Então nós sabemos que Deus é o princípio primeiro. Ele criou tudo. E aí eu poderia perguntar, e quais são os atributos da divindade, né? O que são os atributos de Deus? Então no item 10 ele pergunta exatamente isso. O homem pode entender a natureza interior de Deus? E a resposta é não. É um sentimento que lhe falta. Para nós, seres humanos, é muito difícil conseguir entender, né, a natureza interior de Deus. E ele continua na questão 11. O homem algum dia será capaz de compreender o mistério da divindade? E ele responde: quando sua mente não estiver mais obscurecida pela matéria e através de sua perfeição tiver se aproximado dela, então ele a verá e a compreenderá. Isso mostra que nós somos seres em evolução. Neste momento, a gente já consegue, imagina a gente algumas vidas atrás. Em algum momento, a gente pode não ter acreditado que existia um Deus, só que existia uma força suprema, né? E a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo. Se hoje estamos aqui, se vocês estão me ouvindo, eu falando com vocês, é porque nós acreditamos em Deus. E isso já é um passo na nossa evolução. Mas a gente ainda não consegue entender, né, a natureza divina, a natureza interior de Deus. Mas isso não quer dizer que um dia a gente não vai entender, que foi o que ele disse aqui.
No momento, a nossa mente está obscurecida pela matéria. A gente está preso à matéria, às necessidades, aos sentimentos, às vontades. Mas de acordo com que a gente for evoluindo, que a gente for em busca da perfeição, a gente vai conseguir compreender, sim, que todos nós vamos chegar lá. Então, a inferioridade das faculdades do homem não nos permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem muitas vezes se confunde com a natureza, pois as imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o senso moral, né, vai se desenvolvendo, o seu pensamento penetra melhor nas profundezas das coisas. E nós podemos, né, ter uma ideia mais justa, né, conforme, né, se a razão ainda está um pouco incompleta, mas a gente já consegue ter uma visão melhor dessa divindade. E de acordo com a nossa evolução, a gente vai conseguindo compreender melhor. E aí ele continua assim na questão 17. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E a resposta é sim, algumas delas. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria. Ele a vislumbra através do pensamento. Então, nós precisamos trabalhar a nossa, né, evolução. A gente tem que começar a largar a matéria, né, ficar menos preso às necessidades para conseguir compreender melhor através do nosso pensamento. E aí, na questão 13, ele pergunta o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, que é infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, supremamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E ele responde, do seu ponto de vista, ou seja, do nosso ponto de vista, sim, porque você acredita que abrange tudo. Mas saiba bem que há coisas além, coisas muito mais além da compreensão do homem mais inteligente, e para as quais sua linguagem é limitada, né? E suas ideias e suas sensações não têm expressão. A razão lhe diz, né, realmente de fato, que Deus deve ter essas perfeições no grau supremo, porque se tivesse uma só a menos, ou uma que não fosse de grau infinito, não seria superior a todas as outras, né, consequentemente. Então, ele não seria Deus. Então, pode estar acima de para estar acima de todas as coisas, Deus não deve passar por vicissitudes, por problemas, né, por decepções, por dores, e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, nenhuma das imperfeições que a gente possa imaginar, nós temos essas imperfeições. Nós passamos pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelas dores, pelos problemas da vida. Deus não. Deus é um ser superior. Vamos lembrar lá o que ele falou? É a causa primeira. Então, quando a gente diz Deus é eterno, né? Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria surgido do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. Assim, aos poucos, voltamos ao infinito e à eternidade. Então, a gente sabe que Deus é infinito, ele surgiu, né? E ele existe para sempre. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, né, se ele não fosse imutável, as leis que governam o universo não teriam estabilidade. E a lei de Deus não muda. A do homem muda, a de Deus é sempre a mesma. Deus é imaterial, né? Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Caso contrário, não seria imutável.
porque seria sujeita a transformações da matéria. Então, Deus não passa pelas transformações da matéria, ele é imaterial. Ele é um, né? Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de visões, nem unidade de poder na ordem do universo. Então, nós sabemos que as civilizações mais antigas e algumas outras que ainda hoje têm vários tipos de deuses, adoram vários tipos de deuses, mas todos esses deuses é um só. É que nem quando a gente fala de Maria, né? A gente tem Maria da Conceição, Maria de Fátima, Maria de Guadalupe. É a mesma Maria, Mãe de Deus. Ela só apareceu, se materializou em lugares diferentes. E as pessoas deram aquele nome de acordo com o lugar, com o dia, com o acontecimento. Mas é a mesma Maria. Então Deus é único, ele é um, né? Ele é todo poderoso, porque é um, né? Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso do que ele, ou tão poderoso quanto ele. E ele não teria feito todas as coisas. O que não tivesse sido feito por ele seria a obra de outro Deus. Então a gente sabe, né, que isso está errado. Então Deus é um e ele é poderoso exatamente porque ele é um. Ele é único. E ele é supremamente justo e bom. Deus é justo e bom. Difícil para a gente quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê uma tragédia, a gente vê furacões, pessoas morrendo, a gente fala que justiça é essa? Mas Deus é justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, bem também como nas maiores, né? E essa sabedoria ela não deixa margem para dúvidas sobre a sua justiça e a sua bondade. E aí vem a letra da música que eu botei logo no comecinho, que eu vou ler para vocês no final, né? E a gente vai entender o que Deus é justo, que Deus é bom. Bom, o capítulo do Livro dos Espíritos fala sobre panteísmo. O que é panteísmo? Ele é uma corrente filosófica que defende que o conceito de Deus é equivalente a dizer universo, né? Existência ou o próprio Deus, tal como entendidos pelas religiões monoteístas. Deus não é mais do que uma forma de chamar a lei natural, a própria existência. Então, a palavra panteísmo, ela provém da união de dois vocabulários gregos, né? O adjetivo neutro pan, né, que significa tudo, e o substantivo theos, que traduzido como Deus, tudo Deus. Então a união desses dois termos possibilita a gente poder traduzir o panteísmo como Deus em tudo. Então a abordagem fundamental do panteísmo é que Deus e a natureza são uma, né? E também a mesma coisa. Não é uma forma de politeísmo, olha a diferença. Politeísmo, poli quer dizer muitos, é acreditar em muitos deuses. Deus do sol, o Deus do amor, né? O Deus da terra, o Deus, né? Algumas religiões acreditam em vários deuses, não é isso? Assim como as civilizações indígenas, algumas africanas, acreditam que existe, né, o Deus que cuida do universo, que cuida dos animais. Tá? Não estamos falando de politeísmo, muitos deuses, os deuses gregos, né, que a gente já conhece, né, a história, né, da Grécia, dos gregos, que tinham vários tipos de deus, Eros, Íris, né, Ísis, e assim por diante. Então, é diferente, tá? Politeísmo quer dizer muitos deuses, a gente está falando de panteísmo, tá? Que quer dizer Deus em tudo. Então, não é a mesma coisa, não é uma forma de politeísmo em que cada aspecto da natureza é atribuído a uma divindade, como eu falei com vocês, né? O sol, a lua, a chuva, a tempestade, mas pelo contrário, tudo o que existe forma uma unidade, uma coisa só, que pode ser chamado Deus. Isso inclui os objetos, as leis naturais, os corpos astronômicos, né, os planetas, os asteroides, as luas, as estrelas,
né? E o próprio ser humano, todos nós. O panteísmo não propõe um Deus como uma entidade alcançável através de algum tipo de método, né? A realidade como um todo é a manifestação divina, emanação de Deus, que deve ser entendido como um princípio do que é e também de como que o mantém sendo. Então, na pergunta 14, ele pergunta exatamente assim: Deus é um ser distinto ou, segundo a opinião de alguns, é o resultado de todas as forças inteligentes do universo combinado? E a resposta é: se assim fosse, Deus não existiria, pois ele seria o efeito, não a causa. Ele não pode ser ambos. Deus existe e não se pode duvidar, né? Isso é essencial para a gente. Acredite, né? Não vá além disso. Não entre nesse labirinto do qual a gente não pode escapar, né? Isso não o tornaria melhor, mas talvez um pouco mais orgulhoso, né? Porque a gente pensaria que saberia, né? Que a gente sabe mais, mas na realidade a gente não sabe nada, né? Então vamos deixar de lado esses sistemas, né? Nós temos coisas suficientes que nos afetam diretamente, começando, né, por nós mesmos, por cada um de nós, né? Vamos estudar nós mesmos as nossas imperfeições, para que a gente possa se livrar delas, né? Isso será muito útil para cada um de nós, né? E é bem mais fácil do que tentar penetrar no impenetrável. E aí ele vai na questão 15 e fala assim: o que devemos pensar da opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, por ser conjunto, a própria divindade? Em outras palavras, da doutrina panteísta. E a resposta é: o homem, não podendo fazer-se Deus, quer ao menos ser parte de Deus. Olha, um orgulho, né? A gente não pode ser Deus. Então a gente quer fazer parte de Deus, quer ser uma parte de Deus, né? E ele completa, né? Aqueles que professam essa doutrina, o panteísmo, afirmam encontrar nela a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo os mundos infinitos. Nós sabemos que os mundos são infinitos. Deus, por esse mesmo fato infinito, né? O vazio ou o nada, não estando em lugar nenhum, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão inteligente de existir. O que pode ser oposto a esse raciocínio? E a resposta é a razão. Reflita com cuidado e não será difícil reconhecer esse absurdo, né? Então a gente tem essa mania, tem gente que fala, não quer acreditar em nenhuma religião. Então ele diz que tudo é Deus. E a gente tem que entender que Deus fez tudo. A gente até está em Deus, tudo está em Deus, porque tudo foi feito por Deus, né? Mas Deus não precisa da ajuda de nada nem ninguém para criar, para governar. Ele está lá, ele é único. Então essa doutrina do panteísmo faz, né, Deus parecer ser um ser material, né, que embora dotado de inteligência suprema, seria em grandeza o que somos em pequenez. Ora, como a matéria está em constante mudança, se assim fosse, Deus não seria estabilidade. Estaria sujeito a todas as vicissitudes e até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então, as propriedades da matéria não podem ser combinadas com a ideia de Deus, sem rebaixá-lo em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão
resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser. Esse sistema está em contradição com a propriedade mais essencial, né? Ele confunde o Criador com a criatura. Como se alguém pudesse, né, que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a projetou, que a criou, que a construiu. Então, a inteligência de Deus, ela é revelada aonde, gente? Nas suas obras. A inteligência de Deus é revelada em suas obras, né? Como um pintor revela todo o seu talento em um quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor, né? Que o concebeu, que o executou. Então a gente tem que guardar isso, tá? Então o panteísmo é acreditar que tudo faz parte de Deus. E a gente tem que entender que Deus é o Criador. A criatura não pode ser o Criador. O Criador está acima. A gente não pode esquecer disso de maneira nenhuma, né? Porque Deus é Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Eu vou ler para vocês a música, eu vou botar aqui o link, botei aí um link do YouTube. Essa música, creio eu que seja evangélica, de Delino Marçal. Eu sei que nós temos muitas músicas espíritas maravilhosas, mas quando eu quis fazer essa palestra, que eu falei assim, vamos falar de Deus, que as pessoas confundem Deus com um todo, e a gente tem que entender que Deus é a causa primeira, Ele é tudo, Ele está lá acima de tudo. Então, quando a gente está com raiva, quando as coisas dão errado, a gente quer botar a culpa em Deus, né? E a gente tem que entender que Deus é Deus. E essa música, para mim, é perfeita. Eu não vou cantar, porque eu não sei, mas deixei aí para vocês o link para quem quiser ouvir. Eu vou ler, tá bom? Deus é Deus, de Delino Marçal. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Olha que lindo. Eu não acredito em Deus porque Deus pode fazer milagres, porque Deus faz isso, porque eu acredito em Deus porque Ele é, né? Então, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Então, de Deus vem o sim e o amém. O amém quer dizer o quê? O assim seja que a gente fala, né? Assim seja, graças a Deus, Oxalá, tomara, né? Amém. A gente afirma que assim vai ser, assim é, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Olha que perfeição essa música. Eu estava ouvindo no carro, por isso que eu guardei ela, né? E quando eu pensei na palestra, a primeira coisa que eu pensei foi nessa música, né? Se Deus fizer, ou seja, se Ele fizer o que a gente pede, a gente vai lá, faz oração, faz 1000 pedidos, e se Ele nos atender, Ele é Deus. Mas se Ele não atender, Ele é Deus também. Ele não deixou de ser Deus. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode ter, né? A gente precisa entender que tudo tem seu tempo e sua hora, e tem coisas que vai nos atrapalhar, que a gente acha que é bom, mas não é. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Então, se a porta fechou para você em algum momento, não culpe Deus. Deus é Deus.
E a música continua: se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se deu tudo certo, ele é Deus. Ou seja, e se não der, ele continua sendo Deus. Então a gente tem que entender isso. Se a doença vier, ele é Deus. A gente segura a doença. A gente precisa passar por ela. Se eu for curado, ele é Deus, que maravilha. Mas se eu não for curado, se tudo der certo, amém. Mas se tudo não der, Deus continua sendo Deus. E a gente não pode esquecer disso. Não pode blasfemar, reclamar, né? E a música diz: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Guardem isso, né? Toda vez que tiver em dúvida, né? Falem para vocês mesmos. Haja o que houver, Deus continuará sempre sendo Deus. Então a porta pode fechar, a porta pode abrir. Pode vir a doença, ela pode ser curada ou pode não ser. Mas Deus é Deus. Né? E como diz o Candinho lá da novela, né? Tudo que acontece na vida é para melhorar. Isso mostra, é a base do que a gente aprende, né, aqui. Porque tudo que nos acontece, seja bom ou seja ruim, é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. Então, né, Deus é Deus. E Deus ama a cada um de vocês profundamente. Então eu termino, né? Quem botou a aguinha para fluidificar, né? Agora depois da oração final pode beber, né? Vão dormir com todo carinho, com todo cuidado. Tenham sempre em mente quanto Deus ama a cada um de nós, como Deus ama você. Tá perdido? Tá sofrendo? Tá sem rumo? Feche os olhos. Se entrega a Deus. Se imagina no colo de Deus, porque Deus é Deus. Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é tudo. Tudo vem de Deus. Inclusive a dor e a angústia que você está sentindo agora. Procura saber o porquê. Quais foram as suas escolhas. O que você precisa mudar. Se não foi escolha, foi uma doença. O que você precisa fazer para vencê-la? Lute, vá lutando, mesmo sabendo que pode ser que você não vá conseguir vencê-la, mas você não pode desistir. E deixa Deus agir. No estudo lá no Lar de Débora, esses dias a gente estava falando exatamente disso, né? Que muitas das vezes, quando alguém muito bom morre, a gente fala assim: puxa, fulano é tão bom e desencarnou, por que não foi fulano que é ruim? E aí, né, a resposta veio exatamente, foi do Evangelho segundo o Espiritismo, disse exatamente isso. Ele foi porque já cumpriu o que ele tinha que cumprir, ou porque se ficasse poderia, né, piorar alguma coisa. Ele já tinha o que fazer. Agora, quem não é bom, não é ruim, não está ainda no caminho, ele precisa viver, ele precisa dessa experiência na Terra para aprender. E Deus nos dá essa oportunidade. A reencarnação, a vida, as dores, os problemas e até as alegrias, né, é para o nosso aprendizado. Então eu termino agradecendo a todos vocês, de todo o coração. Que Deus abençoe. E não se esqueça, Deus é Deus. Vamos fechar nossos olhos. Deus que é a causa primeira que criou a tudo nesse universo. A natureza, os vegetais, os minerais, né?
todos nós seres humanos, tudo ao nosso redor. Nós te agradecemos. Agradecemos porque sabemos que nunca estamos sozinhos. Sempre está conosco. Sempre está nos mostrando o caminho. Somos teimosos, às vezes não queremos ir pelo caminho. A gente até vê, mas a gente é teimoso, a gente quer ir pelo outro. Tropeça, cai, levanta, mas sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente. E é por essa oportunidade que te agradecemos todos os dias. Deus, Pai infinito de amor e bondade, justo e bom, nos proteja, nos ampare e nos guarde durante todos os dias. Que assim seja. Agradeço a todos vocês, meus amigos. Deixei o linkzinho da música aí para quem quiser ouvir, tá? Um grande abraço. Eu sei que é um tema que muitos já conhecem, mas eu senti que às vezes a gente precisa lembrar, né? As dores e os problemas nos fazem esquecer, nos fazem duvidar, né? Deus é Deus.